Bom dia, gente. E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem em casa, né? Nesse momento, nós daremos continuidade às nossas aulas de literatura aqui através do canal da escola. Então, bora lá? Com o material de vocês podem acompanhar pelo caderno 5, caderno de literatura, Prosa Romântica Brasileira, capítulo 2. Com essa aula, nós vamos poder reconhecer as características próprias da prosa romântica, mas também de autores específicos, como Franklin Távora, Visconde de Tonnet e Manuel Antônio de Almeida. São alguns autores que eu separei para trabalharmos hoje. Os principais conceitos que nós vamos aprender é de romance romântico, né? Não há aqui um pleonasmo, como nós já discutimos em nossas aulas. O romance romântico, assim como existe a poesia romântica, o conto, o teatro romântico, o romance é apenas uma forma de narrativa, uma narrativa mais longa, que é aqueles personagens, a estrutura completa do romance, né? Da narrativa em si. Claro que ele vai seguir os preceitos da época, né, da sua escola literária, mas eu separei aqui algumas características peculiares desse romance romântico. Dentre elas tem os valores culturais e ideológicos da época, principalmente os valores burgueses, né? E esses romances, eles eram publicados na imprensa, através dos folhetins. Sabe a novela que passa depois do jornal, que é transmitida em capítulos, um capítulo por dia? Pois os folhetins funcionavam da mesma forma. Cada dia era publicado um capítulo desse romance. Então, para você acompanhar esse romance, você tinha que comprar o jornal ali todos os dias. Geralmente ele era publicado os capítulos por dia ou por semana. Então ficava aquele clima de tensão no ar, né? E existia também a idealização do herói, que eu posso intercalar aqui com o bem versus o mal. Por quê? Porque o herói era visto como aquele rapaz bonzinho, né? O homem bom. Então, o bem sempre prevalecia, que é o maniqueísmo, o bem versus o mal. Já no romance, o bem sempre prevalecia. Outra característica, os autores procuravam elevar a nação. Ou seja, buscar uma identidade brasileira, o nacionalismo, Brasil acima de tudo, Brasil, pátria amada, né? E sabe o amor? Se você fazia uma coisa errada, o amor estava lá como redenção. O amor era a salvação para tudo. Existia sempre um final feliz, né? E esses autores, eles procuravam escrever como uma fórmula romântica. Existia uma espécie de fórmula romântica. O que é essa fórmula romântica, professora? Era a junção desse romance romântico europeu, porque lá na Europa sempre existiu o romance romântico, né? Na França, em Portugal. Então, eles copiavam esse modelo de escrita e somava a isso os cenários brasileiros, né? Os nossos paraísos, que primeiramente foi o cenário do Rio de Janeiro. Logo em seguida adicionaram outras regiões, né? E adicionaram mais a isso os valores burgueses, a burguesia. Então, sempre, todos os romances apareciam esses três aspectos. Como primeiro autor precursor no Brasil, né? Ele descrevia a vida social, foi Franklin Távora. Ele era formado em Direito e também exerceu o magistério e a política. Conceituado historiógrafo, ele fez parte do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, destacando-se por sua oratória. Ele tinha um dom da oratória, falava super bem, né? Ele foi um nome importante porque era um escritor regionalista, nordestino, principalmente, descrevia o Nordeste. Ele voltou-se para a produção de obras que tinham como interesse o registro histórico e documental da região, que na época era chamada de região norte, na época dele, né? Ele era polêmico por quê? Porque ele defendia um posicionamento separatista. Ele alegava que a realidade social
geográfica e cultural do Sul não era correspondente à do Norte, né, que hoje chamamos de Nordeste, motivo que fez ele declarar, né, a sua defesa para a criação da literatura do Norte. Dentre os romances publicados por ele, por Franklin Távora, se destaca O Cabeleira, que não se destaca só por antecipar o realismo, né, no Brasil, mas por exercer influência do meio sobre a índole do indivíduo. O indivíduo poderia ter uma índole boa, mas o meio poderia lhe influenciar para o mal, né? Ele defendia também a ideia de que o banditismo do Norte tinha como causa a miséria, a seca e o latifúndio, né? Que são as grandes terras concentradas em mãos de poucos, né? A riqueza estava concentrada nas mãos de poucas pessoas. Outro romancista brasileiro nós temos como destaque o Visconde de Tournai, né? Ele foi músico, pintor, historiador, engenheiro, militar, político e escritor. E ajudou também a fundar a Academia Brasileira de Letras. Ele foi também um escritor regionalista, aproveitou do seu olhar de pintor para escrever narrativas plásticas. Ou seja, essas narrativas que ele criava era recheada de muitas e variadas descrições, né, bem minuciosas, como da vida interiorana ou da natureza. Mesmo conservando parte da idealização dos românticos, ele buscou retratar os costumes sertanejos de forma mais verossímil, mais semelhante, né? As paisagens, os costumes, os tipos sociais, o modo de falar dos personagens se aproximavam muito mais da realidade do que em obras de outros romancistas desse mesmo período. Então ele se destacava por seu regionalismo. Né? Grandes estudiosos da literatura destacam a sua obra mais importante, A Inocência, né? Que é o romance mais significativo desse autor, onde ele narra a trágica história de amor entre Cirino e a frágil Inocência. Ele ambientava o sertão matogrossense, né? Ele mantém os lugares comuns do romantismo, quanto antecipa os traços do realismo, ao mesmo passo em que ele utiliza as características do romantismo em suas obras, ele também antecipa os traços do realismo, naturalismo, né? Onde ele retratava a natureza matogrossense, a dualidade de caráter do protagonista, a violência da região, a condição da mulher, né? E por último aqui nós temos Manuel Antônio de Almeida. Por que ele está por último? Porque ele também antecipou o realismo, né? Na sua obra ele não retratava a burguesia, como nós vimos aqui em nossa obra utilizada durante as aulas, Memórias de um Sargento de Milícias, né? Nesse folhetim, que é a sua obra mais conhecida, né, ele voltou à representação de costumes da vida carioca. Então, era um romance de costumes. Tá vendo aí as características do realismo? Era um romance de costumes. Havia a presença do picareta, aquele malandro, né, que era classificado como um anti-herói. Não retratava a burguesia, e sim os subúrbios. Havia muitas brigas em sua obra, né? E ele foi um pré-realista, porque ele simplesmente adiantou o que Machado de Assis fez, né? Em uma linguagem descontraída, né, marcada pelo humor e pela ironia, ele apresenta a vida dos chamados homens livres, dos malandros, né? Não queriam trabalhar, queriam viver da boemia, né? Classe social posicionada entre a elite e os escravos. Né? Quem não lembra de Leonardinho, nosso anti-herói vivido em Memória de um Sargento de Milícias. Ele onde nesse romance também ele destacava o cotidiano do Rio de Janeiro, né? Os costumes da vida carioca.
Já no teatro romântico, partindo para outra modalidade, nós destacamos Martins Pena, que foi um autor de aproximadamente 30 peças teatrais e ele é considerado o mais representativo escritor de peças românticas no Brasil, né? O precursor do teatro romântico no Brasil. Ele ajudou a popularizar entre o público de sua época a comédia de costumes. Viveu apenas 33 anos, mas escreveu uma série de comédias de estrutura simples, com um tom coloquial e de extensão mais enxuta. Não tinha mais aquela extensão dos romances, das narrativas. E muitas das peças deles não passavam de um ato, né? Com isso, ele tinha o objetivo de ser mais agradável, de gerar o riso no público, né? Com suas obras, ele ridicularizava vários aspectos da sociedade brasileira. A corrupção, a troca de favores, o abuso de poder, a hipocrisia dos juízes, né, e de todos os seus membros do poder legislativo, e os casamentos por interesse. Esses eram um dos temas mais abordados por Martins Pena. Ele não procurava explorar a psicologia dos personagens, né, de forma mais profunda. Ele investiu na criação de peças de intriga previsível a fim de pôr em cena tipos do interior com valores distintos daqueles que eram retratados no Rio de Janeiro. Com isso, ele popularizou, né, os roceiros rústicos em situações risíveis, né, na corte. Possuíam códigos de valores distintos e protagonizavam diálogos e situações ridículas, né? Que era um recurso teatral de grande aceitação junto ao público, porque tinha uma linguagem mais coloquial. Agora nós vamos partir para o nosso Tira Dúvidas lá no Portal do Plural. Até mais!